Você já parou para pensar por que você faz coisas que às vezes você não sabe o porquê? Então, isso está muito relacionado à teoria de Freud, da psicanálise. A gente vai entender um pouquinho como que surgiu a psicanálise, entender o seu contexto, entender como funciona. Inicialmente, a psicanálise surgiu no final do século XIX, por Freud, que foi influenciado diretamente por um caso de Anna O, que Anna O foi tratada por Joseph Breuer. Quando Joseph Breuer trata a Anna O, essa paciente sofria de muitos sintomas físicos causados pela dor psíquica. Por quê? Acredita-se que a dor psíquica, quando é mal gerenciada, ela gera problemas no nosso corpo, fisicamente. Então, às vezes, dores na musculação, às vezes pode causar insônia, cansaço, por causa da dor psíquica. E Breuer percebeu isso em Anna O quando ela estava sob hipnose e quando ela começava a falar dos seus problemas. Quando ela começava a falar sobre os seus problemas e ter memória, relembrar de algumas situações, ela apresentava um quadro de melhoria e às vezes até resolvia algum problema. Mas Freud percebeu isso e ficou muito intrigado com essa informação quando foi publicada a obra. Logo Freud, quando viu essa questão, ele é médico, já trabalhava com hipnose, ele também criou a associação livre, que é a cura pela fala, que é a fala sem censura. Então o paciente começa a falar várias palavras, claro que é conduzido pelo analista, e ele o paciente começa a falar, e isso é influenciado diretamente pelo inconsciente. Então, as falas não eram qualquer fala, de qualquer maneira. Eram falas que tinham sentido e que o inconsciente atuava diretamente na fala do paciente. Então, Freud ele traz essa psicanálise com essa perspectiva do inconsciente e que existe, além da nossa consciência, aquilo que a gente consegue lembrar, que a gente consegue ver, existe o inconsciente, onde estão as informações, onde estão os traumas, os desejos impuros, onde estão os nossos medos e que influencia diretamente no nosso comportamento. Então, Freud acredita que o nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ao contrário do behaviorismo, que influencia diretamente no nosso comportamento. Porque como eu falei no vídeo anterior, o behaviorismo ele acredita no comportamento observável, aquilo que a gente vê, aquilo que é palpável, aquilo que é mensurável. Já a psicanálise, ela surgiu antes do behaviorismo e tinha essa perspectiva de introspecção do dentro do nosso ser, dentro de nós e que influencia diretamente em quem nós somos, que o behaviorismo vai totalmente contra isso, porque não existe anatomicamente nosso cérebro um lugar que fica o inconsciente. O inconsciente fica no pré-frontal, fica no occipital. Não existe um lugar específico onde fica o inconsciente, porque ele é subjetivo. Então, para o behaviorismo, isso não é real, porque realmente não é palpável, não é mensurável. Só que para a psicanálise realmente existe algo além da nossa consciência, aquilo que a gente consegue acessar. Então Freud traz essa perspectiva que a gente divide pelo consciente e inconsciente, e eles estão totalmente ligados uns com os outros. Por exemplo, quando a gente vive um momento traumático, a nossa consciência não consegue processar essa realidade. Então o que ele faz? Pega esse trauma e joga para o inconsciente, para que nós não possamos ter acesso. No entanto, mesmo que a gente não lembre desse trauma e a gente não tenha acesso, o inconsciente vai influenciar no nosso comportamento. Por isso que muitas pessoas, às vezes, quando é na infância, sofrem um trauma, por exemplo, e não conseguem lembrar na fase adulta. Só que foi enviado para o inconsciente, de forma automática, óbvio, né? É uma coisa que a gente escolhe. Foi enviado para o inconsciente, porém influencia no nosso comportamento, como o medo social. Eu tenho muita vergonha de socializar.
Isso pode estar atrelado a algum medo que você sofreu na infância. Claro que a gente não pode colocar que foi tudo na infância, ou foi culpa dos nossos pais, ou porque eu vivi um trauma. Óbvio que não, porque a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Talvez a gente só não tenha um estímulo correto para desenvolver as habilidades sociais. Porém, pode estar atrelado a um trauma na infância socialmente, e por isso que você tem hoje muita insegurança de falar com o público. Isso vai depender muito, por isso que é bom fazer um acompanhamento com um psicólogo. E aí o que Freud ele traz? Que nós é dividido em... nosso modelo estrutural é dividido em 3 partes: pelo superego, pelo ego e pelo id. O que é cada um? O superego são as normas morais, a nossa consciência, o nosso senso de certo ou errado. O superego. O superego tem essa função do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é moral, o que é aceito, o que não pode e o que pode. Já o id, ele é os nossos instintos, a busca pelo prazer. Então o superego é o certinho e o id é o instintivo, que quer fazer tudo, é impossível, que quer fazer aquilo. E a gente tem o ego. O ego ele está intermediando o id e está intermediando o superego. Então, ele vai ser a balança para a gente seguir. Então, o ego ele vai ser o mediador racional entre o id e o mundo. Então, por exemplo, eu fico com muita raiva e dá vontade de dar um murro na cara de uma pessoa. Você sabe que isso é errado. Então, o que o ego vai fazer? Vai balancear o id por meio do superego, porque você sabe que isso é errado, e então o ego vai falar assim: não, calma, isso é errado, vamos parar, vamos pensar, vamos ser racional. Aí você não dá ouvido ao id, tá? Então é mais ou menos essa pegada aí. Então Freud trouxe bastante contribuição para nós, porque ele também falou sobre o mecanismo de defesa. O que é esses mecanismos de defesa? É quando nós não suportamos uma ideia, um trauma ou um evento e a gente tenta encobrir com informação, com alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu faço rejeição. Rejeição é um mecanismo de defesa para se proteger de algo. Então, eu finjo, eu nego que aconteceu alguma coisa porque acreditar que isso aconteceu é muito pesado para mim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem pesado, é quando uma mulher, por exemplo, sofre um abuso sexual. Ela fica, não todas, né? Mas a maioria ficam sem acreditar e fica negando. Ah, não acredito que fez isso não. Não, isso foi coisa da minha cabeça. Não, isso não é verdade. Não, isso é coisa da minha cabeça, ele não fez isso não. Então isso é uma rejeição. Por quê? Porque se você acreditar na verdade, vai ser muito difícil para você. Então a nossa consciência, ela não consegue suportar a verdade, muitas das vezes. Então vem um mecanismo de defesa para tentar aliviar essa dor. Só que não aliviou, vira histeria, igual aconteceu com a Ana O. Então, quando a nossa mente não suporta e é mal gerenciada nossos traumas, ele vai para o inconsciente e do inconsciente e consciente também, fica na parte de consciência, muitas das vezes. Então, fica em nós e isso influencia no nosso comportamento. Então, é mais nessa pegada aí. Tem a questão também da técnicas de psicanálise, que é a associação livre, como eu expliquei para vocês, que é a cura pela fala, que fala sobre sem censura, fala da maneira que ele sentia naquele momento. Tem a interpretação de sonhos, que Freud ele acredita que através dos nossos sonhos, o nosso inconsciente está falando alguma coisa. Então o analista ele vai fazer essa avaliação. O que esse sonho tem a ver com o seu dia a dia? Está associado a alguma coisa, alguma fala sua, algum contexto seu? Então eu acredito que os sonhos eles têm muito a dizer de forma inconsciente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Apesar de tudo isso, existem também as críticas relacionadas à psicanálise. Por quê? Muitos relatam que não tem base científica e que é muito fantasiado a teoria.
No entanto, apesar de ter suas críticas e suas deficiências, assim como o behaviorismo também tem, e o próximo tema que eu vou falar, que é humanismo, também tem, contribuiu muito para o nosso crescimento, para a nossa compreensão do ser humano e saber que realmente o inconsciente é algo já comprovado cientificamente e que tem influências, e a gente tem influências internas, coisas que é rejeitado pelo behaviorismo, por exemplo. Então, a psicanálise ela contribui para a psicologia, para a arte, para a literatura, para a ciência. Tem alguns déficits, óbvio, como qualquer outra corrente psicológica, outra abordagem, mas Freud trouxe uma grande contribuição para a gente, para o conhecimento que nós temos sobre o ser humano. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos seus comentários, sugestões, deixa aqui seus elogios, suas críticas também, que eu vou visualizar e vamos para o próximo vídeo que vai ser sobre humanismo.